Eu não vou citar nome, algumas pessoas colocaram nome aqui, não vou citar. Se você vai se identificar aí, qual que a pergunta será sua, né? Então nós não vamos se identificar com nomes, nós vamos estar fazendo uma pergunta aqui. Então nós vamos conversar sobre uma questão muito interessante. Se um homossexual, ele se converte, você crê que ele, ao decorrer do tempo, ele ainda é tentado pelas suas práticas? Eu creio que sim, durante toda a sua vida. E como eu disse durante a palestra, é um processo. O homossexual se converteu, não acaba a missão. A missão primeiro é ir buscar, pregar o evangelho, falar. Agora ele se converteu, a missão continua. Assim como existem outras pessoas também que se convertem de outros pecados, que precisam ser discipuladas, mentoreadas, quem sabe talvez o resto da sua caminhada. Gente que vai lidar com uma série de questões, seja ligado inclusive à própria sexualidade hétero mesmo. Então eu creio que sim, que o homossexual que tenha se convertido, ele vai continuar sendo tentado, e se ele não for ajudado, se não mantiver uma conduta firme com o Senhor, ele pode vir a cair inclusive, pode tropeçar. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Estou vendo que vocês, aquela história, né, são meus amigos ou amigos da onça? As perguntas aí complicadas. Mas em relação a essa pergunta colocada aqui agora, eu também concordo com o reverendo Arthur. E a própria palavra de Deus é muito clara em dizer: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para não cair em tentação. Então será uma luta realmente diária, onde a pessoa precisará, né, estar aí tomando cuidados para que não venha de fato cair aí em tentação. Aquele que está em pé, veja para que não caia. O complemento que eu tenho para fazer, na verdade, não é um complemento, é concordar, né? E dizer que isso são em todas as áreas. A pessoa que tem dificuldade com bebida, ela se converte, mas tem que vigiar sempre. Questão da moral, outras questões como pornografia, né? A pessoa, quando ela vai ter essa luta, isso aí é descrito pelo apóstolo Paulo desta forma: é uma luta, é um processo de santificação. Então é dizer não para o pecado todos os dias, mas debaixo da graça. Ok. Nós temos mais uma questão aqui que foi levantada aqui nas perguntas. Se caso eu tenho a minha filha, ela vai à escola pública, e lá, chegando lá na escola, a minha filha, ela é obrigada a fazer trabalhos que vai de cunho homossexualidade, essas questões que até mesmo traz dentro de um conceito cristão, né, dentro daquilo que nós acreditamos que vai contrário àquela questão lá do homossexualismo. Ela é obrigada a fazer esse trabalho, ela é obrigada a fazer aquilo que realmente vai de encontro, né, contrário à sua fé. Ok. Bem, olha, a família é uma bênção, né, gente? A minha esposa é consultora de escola. E a tecnologia, quando bem usada também, eu vi a pergunta e passei um WhatsApp para ela. E ela respondeu o seguinte: se for como pesquisa, ela pode pesquisar dentro das concepções morais dela. Se a bibliografia for direcionada,
e que afirme coisas contrárias à ciência ou à crença dela, ela pode não fazer. Os livros que tenho aqui do Dr. Guilherme citam, o Dr. Guilherme é um procurador federal que escreve sobre o assunto. Citam artigos da Constituição, que a educação moral é competência da família. Exemplo, falar de Darwin como conhecimento científico é uma coisa. Afirmar que o homem evoluiu, que não foi criado por Deus, já é inculcação ideológica. Então essa é a resposta. Se for inculcação ideológica, os pais devem ir à escola e, se for preciso, buscar até a justiça para resolver a questão. Ok. O nome da minha esposa é Priscila, viu, gente? Pode passar. Quer falar alguma coisa sobre o assunto? A Priscila já falou bem. Priscila já falou tudo, né? A Priscila já falou tudo, né? Então... Não, mas ainda pegando pelo lado da legislação também, Constituição do nosso país, nós sabemos que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for por meio de lei, previsto em lei. Então, se não houver uma lei expressa obrigando, ninguém é obrigado. E a Constituição também prevê aí a ideia de que a pessoa, por convicção religiosa, ela pode deixar de fazer alguma coisa e fazer uma outra contraprestação. Um exemplo muito claro disso é em relação aos adventistas do sétimo dia. Por convicção religiosa deles, eles não trabalham aos sábados. E então, se tiver algum trabalho, alguma coisa da escola no sábado, eles estão desobrigados desta obrigação, desde que eles cumpram, façam uma outra tarefa. Então, a partir do momento que a pessoa, por uma convicção religiosa, tem algum problema para efetuar alguma coisa que lhe é pedida, ela pode invocar aí esse direito, e isso tem que ser respeitado. Temos mais uma pergunta aqui, essa é muito interessante. É que hoje nós estamos lidando aí com certas situações, principalmente com relação a nomes, né? Hoje eu não vou contar a história do meu nome, mas quem conhece a história do meu nome é muito engraçado, porque eu me chamo Vanildo, né? E eu fui descobrir que o nome Vanildo significa coisa pequena. Então, não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver com o meu nome. Então, mas tem outra história por trás disso aí, né? Depois, um outro tempo, eu conto. Mas, eu gostaria de perguntar para os nossos palestrantes, com relação ao tal chamado nome social. Eu devo chamá-lo pelo nome de homem ou pelo nome de mulher? No caso do homem, no caso da mulher, essa troca de nome. Como é que no meio secular, como é que eu devo me comportar com essa situação? Se realmente, até mesmo, muitas vezes eu trabalho em questões públicas, eu vou lidar com essa situação, ou até mesmo daqui uns dias ela vai chegar na rua também, fora desse contexto. Posso chamar a responsabilidade para mim outra vez? Ok. Não, agora não vou perguntar para a Priscila, não. Não ligou para a Priscila de novo, não, né? Mas ela é uma boa pessoa e... Bem, ela lidou com essa questão também. Na verdade, é um decreto de 2015, ele já está em vigor imediatamente, mas tem uma parte dele que vai entrar em vigor ainda não entrou em vigor, que diz respeito aos órgãos federais. Se a pessoa quiser ser chamada pelo nome social, ela pode pleitear isso, já há uma determinação que isso seja incluído em formulários. E o que é nome social? Vamos explicar aqui. Normalmente as pessoas, os travestis, os transexuais, e eu até vou falar sobre isso na minha palestra, eles normalmente adotam um segundo nome, de acordo com aquilo que se chama de identidade de gênero. Então,
pegar um nome qualquer aqui, me perdoe se tiver alguém com esse nome, o José, travesti, quer ser chamado de Samanta. Então, há esse decreto que está em nível federal, mas eu penso que não demora muito, vai cair. Situação de isonomia, de princípio constitucional que é usado desta forma, não que eu concorde com isso, chamado dignidade da pessoa, né, onde ela tem um determinado nome, está vestida, por exemplo, como mulher, e numa determinada situação, ele diz, ô José, aí levanta, né? Então, a preocupação é essa. Em meios privados ainda não há esta obrigação, mas essa obrigação em nível de federal, ela já existe, ela já existe, né? E tem outras aí, né? Tem uma resolução da comissão que trata da questão da discriminação, dizendo sobre banheiros, dizendo que o travesti, o transexual, ele tem o direito, mesmo se ele for fisicamente homem, ele teria direito de entrar com um banheiro feminino, porque é assim que ele se vê. Então, nós temos uma grande dificuldade em relação a esse assunto. Então, veja bem, os órgãos federais já estão obrigados em função do decreto, né? Mas os particulares, essa é uma reivindicação desse segmento da sociedade. Ok? Respondi, pastor? Ok, correto. Vou direcionar isso aqui para o reverendo Arthur, porque ele falou essa aí eu queria que ele falou muito na sua palestra aqui, que já teve alguns casos de pessoas que casos de homossexualismo e tal. Na sua igreja, pastor, você já conviveu com essa situação lá dentro da igreja, da sua igreja? Já. E vivo atualmente. E vive atualmente? É porque eu estou perguntando isso, porque às vezes o público aqui acha que isso está muito distante de nós. Acho que isso está bem distante de nós, né? O reverendo poderia falar alguma coisa que, como tratou dessa questão, um caso em específico, uma coisa assim? Na verdade, tratando, né? Tratando, isso. Tratando, sempre. Normalmente esse assunto acontece na igreja de uma maneira muito velada, não é? Alguns comportamentos nos levam a acreditar que algumas pessoas lidam com essa tensão. E quando eu digo comportamento, eu não me refiro a trejeito necessariamente, eu me refiro a condutas e a própria maneira de conduzir a vida com Deus e o relacionamento com a igreja, né? Recentemente eu atendi um senhor de talvez hoje 64 ou 65 anos, que luta desde a sua adolescência com a questão da homossexualidade, que segundo ele foi startada por um abuso sexual que ele sofreu de um tio. Ele é HIV também, e hoje luta intensamente contra essas duas coisas, contra a enfermidade e contra a questão homossexual. Até em relação à primeira pergunta que foi feita, ele é um desses exemplos, que luta com essa tentação constantemente. Ele é casado, tem filhos, mas ele lida com essa tensão constantemente. É uma tentação com a qual ele não pode flertar, brincar com fogo, né? E alguns exemplos um pouco mais jovens, de alguns moços e moças que também ultimamente me procuraram com esse mesmo dilema. E as pessoas também têm chegado às igrejas, né? Lá a gente tem recebido algumas pessoas, recebido no sentido de acolher, né? Não necessariamente se tornar membro, não é isso que eu estou dizendo, recebido na igreja, no culto. A gente tem um refugiado, por exemplo, tem um refugiado lá de outro país, e ele é homossexual. As postagens dele em Facebook, por exemplo, são postagens de um homossexual, a conduta dele é assim. Então a gente procura tratar isso com muito cuidado
a gente tenta falar do Evangelho o mais rápido possível, expor o plano da salvação. A gente começa com isso, e não necessariamente você precisa parar com isso, você precisa mudar a sua vida, você precisa ser homem ou mulher. Não, a gente tem abordado pelo plano da salvação, crendo que a salvação, ela faz tudo aquilo que precisa fazer, né? A obra de Jesus é suficiente e completa para fazer isso. E passado isso, nós tentamos inserir essas pessoas em pequenos grupos, onde a palavra de Deus tem sido estudada, a comunhão tem sido desfrutada ali, e é evidentemente que os líderes de pequenos grupos são pessoas também preparadas para lidar com essa situação. Normalmente são aquelas pessoas que eu mencionei para vocês que vão lá para a parada gay. Quer dizer, não são pessoas que nunca ouviram isso, nunca lidaram com isso, são pessoas que de alguma forma já têm esse tipo de contato. E alguns outros casos mais parecidos com esse que eu mencionei aqui. Então, atualmente a gente lida com essa tensão lá. A igreja tem sido amorosa. Nenhum deles é um caso, por exemplo, de um travesti, de alguém que se aparenta, né? Então a igreja reagiu bem, tem reagido bem com o acolhimento dessas pessoas. Okay. Uma pergunta que não quer se calar. A pessoa nasce gay? Bom, a minha resposta é não. E a minha resposta está amparada no texto que eu acabei de ler. Criou Deus, homem e mulher. Não sou médico, não sou da área de saúde, porém, lendo a respeito, até hoje não foi provado, demonstrado dentro da medicina, dentro dos estudos que já foram feitos sobre esse tema, de que uma pessoa nasce já homossexual. Não existe isso. Isso nunca foi provado. Embora as pessoas digam, isso aí a pessoa já nasce. Isso é conversa de povo. Isso não é conversa médica, isso não é conversa da medicina, isso não é conversa de estudos. E a conclusão que se tem chegado é que os casos da homossexualidade estão mais ligados a algum momento da vida da pessoa, onde aconteceu ali algum problema na família, alguma questão que não ficou bem resolvida, bem tratada, e a pessoa então passa a ter essas tendências, para a homossexualidade. Então é mais uma questão comportamental, que aconteceu um desvio de determinado comportamento que levou a pessoa a isso. Às vezes a pessoa nem sabe, algo lá na infância, algo muito pequeno, mas os estudos têm apontado para isso, e não para que a pessoa já nasceu homossexual. Fernando, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Queria aprender também. Uma situação que eu penso sobre ela. A Bíblia nos fala que nós nascemos em pecado, temos a natureza em pecado, pecaminosa. Eu vou confessar para vocês que eu nunca tive problema com bebida, por exemplo. Nunca. Fui bancário, nunca bebi, nada. Existem outras coisas que assediam o meu coração. Para elas eu tenho que dizer não mesmo. E aí é que eu queria, governador, se o senhor puder me ajudar a compreender tendência para algum pecado, poderíamos admitir isso? Tendência para algum pecado, ligado à natureza pecaminosa, não ao ser, mas ligado à natureza pecaminosa. Porque tem pessoas que passam por dinheiro e dizem, isso não é meu. São pecadoras em outras áreas. Então eu só podia, se o senhor tiver condição, Eu acredito que existe sim uma tendência. E acredito que essa tendência está ligada a dois fatores. O primeiro é uma tendência espiritual. Todos pecaram, nascemos em pecado, esses conceitos que eu falei agora há pouco. Inclusive o apóstolo Paulo
com a luta dele lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, desventurado homem que sou. Então eu vejo que é uma tendência do ser humano pelo pecado como um todo. Se a gente tivesse que tomar uma decisão, é muito provável que a gente tomasse uma decisão errada em várias áreas da nossa vida, inclusive em relação à salvação, justamente por conta dessa tendência do coração do homem. E aí, a segunda questão é que eu creio que existem tendências sim para alguns pecados de comportamentos específicos, mas aí eu vejo essa tendência impulsionada, por exemplo, pelo meio, pela cultura, pelo contexto, pela formação familiar, ou seja, a pessoa que ela, por exemplo, tem uma tendência ao pecado da bebida, ela pode ter vindo de um contexto em que a bebida trouxe muito prejuízo para a família dela e assim por diante. Fiquei satisfeito aí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, foi vinculada a essa questão aí, mas eu gostaria de mexer mais com ela. Vamos trabalhar mais essa questão. É a questão do trejeito. Vamos, um exemplo, na igreja A, na igreja B, tem uma pessoa lá que tem ele tem os órgãos masculinos, mas dentro da sua estrutura física, essa pessoa, ela tem, o homem geralmente tem a fala mais grossa, né? E essa pessoa tem a fala fina e tal. Como é que é essa questão? Eu devo visualizar isso? Existem muita gente forte, grande, assim, no Arthur, barba na cara, que ninguém fala nada e o camarada é homossexual. Fala grosso e é homossexual. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então tem aquele ditado, as aparências enganam. E o Arthur também colocou muito bem aqui a questão do juízo temerário. Né? Então às vezes há, né, a pessoa que tem trejeito, tem uma voz fina, coisa e tal, mas não é homossexual. Então, às vezes há comentários, há julgamento. O Senhor, porém, vê o coração. Então todo julgamento temerário, por mais que os trejeitos apontem, é um campo complicado para a gente interferir, né? Eu creio que é muito mais o papel da família do que da igreja. E de fato não é uma regra. Há pessoas com trejeitos e que se limitam ao trejeito. E até onde a gente sabe, né? E há pessoas que não têm nenhum trejeito, tem uma postura masculina bem definida ou feminina bem definida, mas na verdade é homossexual. Não há um critério para isso. Que acho que o que mais vale a pena é o bom senso da família e o cuidado do pastor mesmo, né? Se for o caso na igreja. Ok. Como tratar desse assunto com as crianças? Vamos perguntar para a esposa. Crianças, gente, isso é um negócio desafiador. Porque tem um investimento muito grande na vida deles, né? Nessa área. Pensar que às vezes a gente investe tão pouco com os fundamentos do reino no coração deles, né? Bom, aquilo que eu falei para vocês durante a palestra, os nossos filhos têm contato com esse assunto muito antes do que a gente imagina, né? Na escola, entre os amiguinhos, esse assunto acaba saindo. Não é raro também hoje o acesso que as crianças têm à tecnologia. As crianças de meu filho mesmo de 5 anos, ele sabe manusear um celular. Se ele tivesse um, ele saberia usar. E se eu deixasse ele usar o meu também. Isso me preocupa, porque um acesso que um aparelho de celular pequeno como esse que tem aqui, até menores do que esse, coloca a criança em contato com todo tipo de informação do mundo todo naquele mesmo instante. Eu creio que o papel dos pais e da igreja nesse processo é fundamental. É fundamental. Agora, eu creio que também, assim como a gente tem que tratar isso com coragem e com transparência, dizendo sempre a verdade, buscando na palavra de Deus com os adultos, seria incoerente se a gente fizesse isso diferente com as crianças.
Então existe uma maneira também de trabalharmos isso com elas. Eu acredito que o ponto de partida é o diálogo na família e conversar. Tem algumas situações que eu vivi, principalmente com a minha filha, em que a gente estava num shopping, por exemplo, e duas meninas se agarraram numa beijação lá, na praça de alimentação, e eu não sabia o que fazer. Minha esposa estava no encontro de mulheres da igreja, e eu levei as crianças no shopping. E quando eu vi, a gente tinha que passar por aquele caminho, não tinha como desviar. Era um corredor da praça de alimentação do shopping que estava assim, um dos principais shoppings lá de Sorocaba. E naquele momento eu entrei na frente, eu fui mostrando outras coisas, né? Recentemente nós fomos de férias também numa praia e se aproximaram dois adolescentes ali e de repente quando a gente viu eles estavam se beijando. E eu tenho me questionado e já tenho respondido também que não dá para ficar escondendo, né? Principalmente para minha filha. Ela já tem algumas categorias que eu consigo dialogar com ela a respeito desse assunto. E principalmente não fazê-la entender alguma coisa que para mim é muito claro, mas tentar construir com ela o que ela tem aprendido a respeito da Bíblia, à luz daquilo que ela está vendo acontecer nos nossos dias hoje. E ela, aos 11 anos, já foi confrontada na escola, por amiguinhos, já viu num filme, já viu numa propaganda de televisão, que hoje em dia você não precisa mais escolher o programa, basta um comercial de perfume, por exemplo, como foi o mais recente, para você ver uma situação, uma cena homossexual. Então eu tenho aproveitado esses links, esses ganchos, para relembrar, filha, o que a Bíblia diz lá em Gênesis. Então eu acredito muito na força do diálogo amparado na palavra. Só que assim, irmãos, pontualmente isso é um risco muito grande, porque muitas vezes nós não somos a principal também fonte de formação, infelizmente, até mesmo nos filhos. O que eu proponho e sugiro para vocês é: desenvolvam um processo de discipulado dos seus filhos. De alguma forma, estudem a Bíblia com eles. Para você não precisar entrar nesse assunto porque ela viu alguma coisa, mas para você entrar nesse assunto quando você passou por ele na Bíblia. Gente, se a gente não fizer isso pelos nossos filhos, às vezes eu me pego nesse dilema. Discipulo tantas pessoas, ensino tantas pessoas na igreja, quanto do meu tempo eu tenho sentado com a minha filha, abrir a Bíblia com ela para ensinar. Se eu ganhar o mundo inteiro e perder minha filha, ou meus filhos, então esse é o desafio que eu deixo para os pais e a sugestão. Para professores de escola dominical, líderes de crianças, pastores, lembrem-se que crianças também precisam de pastoreio. Professores que trabalham com o CP, por exemplo, não se satisfaçam com aquela 1 hora e meia por semana que vocês se reúnem, mesmo com a correria do dia a dia. Se você pretende deixar alguma coisa de mais valor no coração da criança, precisa dar mais do que isso. Que é a ideia não de dar aula para a criança, mas é a ideia de pastorear crianças. E nesse sentido eu quero indicar um livro da editora Fiel, de um autor americano chamado Ted Tripp. Tive a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente no Mackenzie esse ano, em Campinas. E há um livro dele chamado Pastoreando o Coração da Criança. Se você quiser anotar, vale muito a pena. Ele trabalha justamente esse processo de formação espiritual da criança. Vou repetir: Pastoreando o Coração da Criança. Ted Tripp, editora Fiel. Me ocorreu uma questão aqui que eu acho que era oportuno falar. Eu sou pai de 2 filhos. Tenho o Jairo Neto. Lá em casa é igual dinastia, né? Meu pai chamava Jairo, eu sou o Júnior, é o Neto, e ele provavelmente vai chamar, o filho dele vai chamar Bisneto. E ele está com 19 anos hoje. A gente como pai enfrenta muitos dilemas. E eu ouvi em casa da minha mãe que ganharia o meu filho aproximando dele. Então eu queria falar com o pai que está com um filho de 6 a 12 anos ainda. Seja amigo do seu filho, sai para brincar com ele. Ele vai assimilar algum modelo que seja o seu. Sabe por quê? Depois dos 12 a gente costuma ter, não que a gente perca a autoridade, mas ter menos
voz, porque existe uma sequência aí da própria vida em que os colegas, as chamadas tribos, né? A tribo do seu menino, da sua menina precisa ser na igreja. O menino passou no vestibular, foi lá para São Carlos. E uma das maiores dúvidas minhas é a seguinte: esse menino, a vida inteira dentro de casa, 18 anos, sozinho lá, o que ele vai fazer? A Priscila é mãezona, né? Passou um tempo, ela ligou para a igreja para saber se ele estava indo. Aí a secretária virou e falou assim: quem que é o filho da senhora? Eu falei assim: o Jairo, conheço. Está aqui na equipe de louvor da igreja, está cantando coral. Nós achamos interessante que tem uma igreja grande, ele já está sendo identificado lá. Então, aonde seu filho for, se houver esse bom discipulado, se ele identificar com o espelho seu, é isso aí, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, penso que é preciso, uma das formas de evitar esse assédio é você passar segurança ao seu filho. Eu tive uma experiência um pouco desagradável uma vez, mas que valeu bastante por causa dessa questão. Meu filho chegou a ser abordado por um pedófilo, mas imediatamente ele veio nos falar, e nós cercamos o sujeito, e coisa assim, de segundos. Estava no restaurante, ele deu uma escapada, foi ao banheiro, o cara falou com ele alguma coisa, ele já saiu de lá e falou. Então o filho tem que ter segurança em casa. Pai é pai tem que passar, pai e mãe tem que passar regra, entendeu? Tem que ser, firme na hora que precisa, mas tem que ter segurança e seja amigo do seu filho. Saia com ele, vivencia coisas dele, ele vai encontrar segurança. Essa é a identificação de família. É isso que o mundo está tentando destruir. Então, para essa questão, para lidar com as crianças, eu acho que vale muito esse trabalho dentro de casa também. Então é isso. Okay. Pode falar só um episódio aqui, irmãos. Minha filha, pré-2, 5 aninhos de idade. Estou almoçando em casa, chegou da escola, mochilinha nas costas, jogou a mochila no sofá. Pai, posso fazer uma pergunta? Pode, filha. É verdade que tem homem que toma um remédio para crescer cabelo, crescer peito e virar mulher? 5 anos. Comida caiu da boca, né? Meu filho, onde você estudou isso? Na escola, papai? Eu falei: filha, pior que é verdade. E aí eu fiz uma pergunta a ela: e você, filho, o que você pensa a respeito disso? E ela disse: olha, papai, Deus não gosta disso. Deus fez homem e mulher, né, papai? E eu... Isso que o Marcelo falou é muito importante, porque às vezes a gente se preocupa tanto em confrontar o que está errado, mas a gente não falou o que está certo. Então investe no que é certo, que a hora que ele ouviu errado vai doer o ouvido. Ok, é verdade. Meus irmãos, o papo tá bom, tá? Tá bom, né? Mas nós chegamos no nosso tempo, né? Mas vem mais, aguarda aí, você pode fazer as suas perguntas para mais tarde. Nós vamos ter outras rodadas no decorrer do dia, né? E aí então nós vamos estar interagindo. O papo está muito bom. Preconceituosa. A palavra preconceito vem dessa ideia de você, antes de conhecer, você já tem um conceito formado. E às vezes não é isso que acontece. A pessoa conhece, a pessoa estuda, formou a sua opinião e formou suas convicções e agora está expondo a sua opinião. Então ela não é preconceituosa. Ela está exercendo o seu direito de liberdade, de colocar as coisas. Então, em relação à igreja,
eu vejo que às vezes acontece muito isso, né? Pesa aí sobre a igreja, que a igreja, os evangélicos são preconceituosos em relação aos homossexuais, às lésbicas, mas às vezes eu não entendo isso como preconceito. A igreja sim conhece as coisas, conhece a palavra, e ela na verdade está exercendo o seu direito de manifestar ali a sua crença. Então ali não é que existe preconceito. Então acho que às vezes as palavras aí são complicadas, mas também por outro lado, o que nós percebemos também dentro das nossas igrejas é que se entra, por exemplo, no meio do culto lá uma pessoa uma pessoa travesti de mulher, um exemplo, né? Às vezes há aqueles olhares, né? Gente mudando de banco, não querendo cumprimentar, não querendo falar, com medo. Então aí sim talvez haja, né, um despreparo da igreja para receber, acolher essas pessoas. Ok. Eu creio que é difícil generalizar. E creio também que a palavra preconceito está muito empobrecida na sociedade. Se você prefere um sorvete do sabor A, você está sendo preconceituoso com o B, nesse sentido que eu me refiro a esse empobrecimento do conceito. E assim, o fato da pessoa, por exemplo, não ter uma facilidade, um dom, uma aptidão para trabalhar com determinada área, não significa que todos vão ter. Vou exemplificar isso só na nossa igreja. Tem esse grupo que eu falei para vocês que vai na parada gay. E tem um grupo dos membros da igreja também, crentes em Jesus também, líderes, às vezes oficiais, que eles não vão na parada gay. E isso não significa que eles têm preconceito contra o pessoal que participa da parada gay e com o grupo que vai trabalhar na parada gay, né? Agora, a gente vive num contexto, uma sociedade preconceituosa, com o negro, com o pobre, com a mulher, e outros tipos de preconceitos que a gente lida hoje. E eu creio que a questão da homossexualidade entra nesse aspecto, e reconheço que a própria igreja não está livre de preconceito. Inclusive, quando Paulo escreve aos Gálatas, eu julgo que era exatamente isso que estava acontecendo ali, quando ele convida no capítulo 3, versículos 27 a 28, dizendo que para Deus não há homem, mulher, escravo, livre, bárbaro, cita, enfim, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Quer dizer, não é a única carta. Eu mencionei um outro texto aqui, que se eu não me engano é Romanos, onde ele falava também dessa questão do Tiago, né? Da acepção de pessoas, era Tiago capítulo 2. Então significa que as próprias comunidades primitivas, de alguma forma, lidavam com algum tipo de preconceito. Inseridos numa sociedade, a igreja está inserida na sociedade, consequentemente ela corre o risco sim de ser preconceituosa. Agora, o preconceito de qualquer espécie, ela é uma afronta ao reino de Deus. É contra isso que a gente precisa lutar e combater. Os preconceitos mais, às vezes preconceitos religiosos também, da nossa parte em relação a outros grupos religiosos e assim por diante. A gente não pode deixar de admitir que tem preconceito, sabe? Não pode deixar. Aliás, esse é um segmento da sociedade que sofre essencialmente preconceito, até entre eles. Eu conheço um sujeito que é homossexual, dono de uma empresa. Teve um determinado momento que foi feita uma pergunta para ele se ele empregaria um travesti. Ele falou: de jeito nenhum, esse povo vai afetar demais. Porque existem categorias dentro deles. Tem o homossexual que, na verdade, ele, como já foi dito aqui, se veste como um homem, né? E aí é que eles fazem essa classificação da orientação sexual, né? Ele sente atração, né? E tem o travesti, na verdade, que ele não se sente, né, como homem, e aí se veste como tal. Então, normalmente são pessoas que você tem que ter uma certa tranquilidade para lidar, que já vem de uma situação, de uma afetação, de uma série de questões. Então a igreja precisa se preparar para isso. A verdade é essa. Porque já foi dito aqui, o processo é longo. Pense em você mesmo.
os seus pecados, que às vezes você tropeça neles todos os dias, mas que todos os dias você tem a misericórdia de Deus diante de você, e você pode chegar à cruz de Cristo e pedir perdão. Mas imagine que o seu pecado manchasse a sua testa de vermelho, e que aí todo mundo visse que você está pecando. Eu acho que teria um preconceito contra você também. Então a igreja precisa saber acolher. E aí, vou estender um pouquinho, tá? Só me permite. Vou falar na minha esposa outra vez. Não tem jeito, né? Casado, 20 anos, sou apaixonado por ela. Graças a Deus. Amém. Casamento renovado em Cristo. Ela escreveu um livro. O livro dela é, afinal, quem manda nessa casa? Falando sobre educação de filhos, né? O único que não está na capa do livro sou eu, né? Tá os meus 2 filhos lá, tá ela e tal. E aí ela relata alguns casos, né? E um dos casos que ela conta é de uma mãe crente que expulsou um filho homossexual de dentro de casa, que ela não se perdoava por isso, porque ele caiu na prostituição. Dá para a igreja entender o que precisa ser feito? Acolher o pecador, tratar com ele, não é ser conivente com o pecado, mas é tratar com ele, entender que a santificação é um processo. Às vezes acontece do abandono imediato, mas às vezes não. E aí eu te lembro do seu pecado, que às vezes você também não abandonou. Só que ele não marcava a sua testa de vermelho, ele não pintava os seus lábios de batom, ele não colocava salto alto em você, mas era um pecado diante de Deus. E a igreja te acolheu aqui. Então essa questão passa pelo preconceito, passa pela falta de preparo. A Priscila gosta muito dessa área, estuda muito essa questão e tal. E ela virou para mim e falou: Senhor Jair, você já percebeu que eles não conseguem emprego? E nós estamos vendo a reportagem, não conseguem mesmo, porque eles vão para o emprego achando que as pessoas vão aceitar eles do jeito que são, maquiados, né, com afetação. Eles conseguem emprego sim, no salão de beleza, onde é um ambiente apropriado, mas em outros não. Aí ela falou assim: olha, eu bem podia começar alguma coisa para treinar esse pessoal, para eles poderem arranjar emprego, porque um dos motivos que eles caem na prostituição é que eles não têm como sustentar, porque não conseguem emprego. Isso, nós absorvemos isso da sociedade. Em vez de nós espelharmos Cristo, a sociedade está influenciando a igreja. A sociedade está influenciando a igreja. É uma conversa longa, uma conversa séria que precisa ter com a igreja. São pecadores, precisam do amparo da igreja. A igreja faz, às vezes, questões sociais, né? dá sopão, né? Acolhe, dá roupa, cobertor. A igreja precisa pensar nessas questões. O tema surgiu e o meu pensamento é esse: há preconceito, sim, de falta de preparo, né? E a igreja pode, em nome da propagação do Evangelho, refletindo a imagem de Cristo, que amou pecadores, mostrou para eles a verdade, fazer isso em relação também. Mas eu acho que precisa se preparar. Ok. Irmãos, o livro citado pelo reverendo Arthur está ali, Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp, da editora Cultura Cristã. É da Fiel? Então é da Fiel. Ok. Então você pode. Então, puxando a sardinha do nosso lado, né? Então, veja bem. Essa é para o reverendo Arthur. Reverendo Arthur, alguém aqui não se contentou em apenas citar lá no programa de rádio, aquela coisa lá e tal, de que o radialista fez algumas
questões lá, as ponderações sobre a posição. Eu estou querendo saber aqui o que o senhor respondeu. O que eu falei? Não ficou claro? O Caleb está ainda, menino. Cadê o Caleb? Não está aqui, né? Tá aí, Caleb? É que tem uma caixa de som na frente. Ele está ali? Caleb, põe para mim no meu penúltimo slide. Que eu não cheguei lá porque eu vi que o tempo foi correndo. Eu falei, se eu ficar no slide eu vou acabar tomando muito tempo. Eu quero mostrar esse penúltimo slide. Bom, mas eu não preciso repetir, né? Qual a resposta que eu dei? Essa aqui. Foi essa a resposta que eu dei. Que foi um manifesto presbiteriano, assinado pelo presidente do Supremo Conselho da Igreja, no período da discussão da PL 122. Foi isso que eu respondi. A igreja tem que ter a ousadia de pagar o preço de ser igreja e de cumprir a sua vida ministerial. A IPB adota como sua posição oficial a não aceitação de casamento homoafetivo. Para nós, nenhuma relação homoafetiva pode ser aceita. É um ato pecaminoso, contrário aos princípios bíblicos e doutrinários de nossa igreja. Foi essa a resposta que eu dei. Ok, obrigado. Essa é a posição, né, oficial. Oficial da igreja, né? Essa é a posição oficial da igreja. Muito meio, né, interessante. E vamos lá, né? Vamos ver quem é que vai responder ela. Homossexualismo está relacionado com a possessão demoníaca? Repete a pergunta para eu, porque o assunto é muito amplo. Eu quero muito amplo, exatamente. O homossexualismo está relacionado com a possessão demoníaca? Ele tem aquela ideia, né, de bobagia, né, aquelas coisas todas. Tá. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso no hotel. Eu acredito que pode estar, mas não necessariamente está. Ao mesmo tempo, tem muito aquela visão da possessão demoníaca como aquele ato de uma pessoa que se joga no chão, fala com voz diferente, contorce os membros. Possessão demoníaca na cultura brasileira evangélica é isso. Eu queria um pouquinho além e dizer, assim como eu disse na palestra, que eu considero muito agressiva a prática homossexual em relação a Deus, por ele ter criado homem e mulher e ter feito a relação sexual como bênção para o contexto do casamento e como as coisas biológicas, organicamente funcionam. Eu vejo como uma agressão à santidade de Deus. Consequentemente, nesse sentido, pode ser encarado como manifestação demoníaca, com certeza. Agora, naquele sentido que a pessoa está possessa naquele momento, com os trejeitos de um possesso, acho que, repito, pode ter, né? Mas também não necessariamente tem. Mesmo porque, gente, quando... E aí envolve, muitas vezes mistura-se, né? O homossexualismo com, por exemplo, espiritismo, e aí parece que um abismo vai chamando outro abismo cada vez maior. Existem inúmeros rituais espíritas, por exemplo, em que o homossexualismo é o ponto central. Então isso é uma manifestação clara. Agora, qualquer agressão à santidade de Deus eu vejo como uma manifestação demoníaca. Ok, vamos lá então. A próxima é meio... É que muitas pessoas também, claro, a gente vê os textos bíblicos a respeito de situações assim, dentro do contexto homossexualismo chamado em tese, claro, é o que está em moda hoje, chamado homossexualismo evangélico, né? Está criando igrejas gays, né? Chamadas igrejas evangélicas gays. Inclusive, uma matéria há poucos dias foi vinculada no jornal de grande circulação, tanto em Belo Horizonte quanto no interior, falando sobre o casamento de um pastor e um diácono.
mas sobre o casamento do pastor e diácono. E essas igrejas se baseiam muito em textos bíblicos, em questões bíblicas. Davi, João, essa situação, como é que o crente pode conversar a respeito desse assunto? Uma frase talvez bastante conhecida aqui, principalmente para os pastores presentes, é aquela que diz o seguinte: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então, infelizmente, nós vemos pessoas interpretando a Bíblia de vários modos. E muitas das vezes não é a Bíblia que o próprio Deus, que nós queremos que a Bíblia, a palavra de Deus, está moldando a vida da pessoa, mas a pessoa quer moldar a Bíblia ao jeito dela. Então, quando entra nessas questões de igreja evangélica gay, pastores casando com diácono, o que isso mostra? Uma interpretação extremamente equivocada da vontade de Deus, daquilo que está no todo da Escritura. Então, às vezes a pessoa pega lá um texto totalmente fora do contexto, da cultura, do que realmente estava acontecendo, e cria-se ali então uma doutrina longe de tudo aquilo que está dentro da Escritura. Então, o fato, tem uma outra passagem também muito usada, né, para defender a homossexualidade na Bíblia, é de João, que reclinou no peito de Jesus. Então, por causa desse... Jesus talvez seria João. Então, são coisas que a pessoa pega uma coisa isolada, sem conhecer o contexto social da época, os costumes da época, e então cria-se aí uma interpretação herética, totalmente fora de tudo que está dentro da Escritura. Então, essa relação de Jonas e Jesus, nada, mas nada tem a ver com homossexualismo, e pelo contrário, é uma manifestação aí de cumplicidade, de amor, mas não nessa questão do amor ali erótico. É porque nós sabemos, né, que existe aí o amor filéu, o amor de amigo, o amor de irmão, e esses casos tratam a respeito dessa questão, desse tipo de amor. Mas as pessoas querem erotizar tudo, né? Então, é o que acontece. Tem uma pergunta relacionada a essa que diz a respeito se pode ser feita alguma coisa legalmente. Por exemplo, se alguém criar uma igreja presbiteriana, Isso. A igreja dos gays. Davi Jonas. Bem, olha, a questão é a seguinte: nós temos um nome usado, né? Igreja Presbiteriana do Brasil, esse não pode ser usado não. Esse está... Marca registrada. Está resguardado, né? As pessoas no Brasil, elas têm a liberdade de instituir cultos. Você pode instituir o culto. Eu tenho um conhecido até que brincava comigo, virava: "Senhor Jair, você que é assim, meio pastor, né? Você não quer montar uma igreja comigo, não?" Eu falava com ele, né? Eu dava aquela puxão de orelha nele, rapaz, isso é coisa séria para mim, né? Mas ele levava em tom de brincadeira, porque dadas as facilidades, né, que hoje se tem, a isenção de impostos, né? O templo não paga imposto, a igreja paga taxas, contribuições, coisas relacionadas ao serviço que ela recebe da pessoa jurídica de direito público, no caso do município, o estado,
a União. Então, se ela vai ter que pagar a contribuição na iluminação pública, né? Mas o IPTU ela não tem que pagar, nem do templo, nem relacionado às rendas e nem dos terrenos que ela tem. Isso é fato notório, né? A Igreja Católica tem em torno de algumas igrejas em Belo Horizonte estacionamento. Até essas rendas foram isentas. Ok? Então, não há um empecilho, não há como. Talvez pudesse, demonstrando, mas que é muito difícil. Eu vou falar com vocês. Nós vamos conversar sobre isso ainda hoje. A carência que temos de oração pelo poder judiciário está sendo a porta de entrada de muitas coisas que não passa no legislativo, o judiciário implanta. Exatamente. Como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não existe lei no país. Existe uma autorização, uma determinação, vamos colocar assim, para a gente não entrar em muito detalhe aqui, do CNJ, dizendo que o pessoal do cartório não pode negar o registro. Então nós carecemos de muitas orações, né? Não passa lá no Congresso, mas passa no Judiciário, interpretando a lei. A igreja está precisando andar nesse sentido. Talvez esse seja o meu recado aqui hoje, né? É sobre isso que eu vou falar. Então, já enfrentei muitos problemas como advogado de igreja. Então, questão de registro de igreja, o cartório não entende, bate o pé, muitas vezes porque quer ganhar dinheiro. Tem uma igreja que não tinha registro, 70 anos o cartório estava exigindo, foi no juiz, o juiz falou, não, tem que fazer. Sabe que fortuna que é? E prescrição desse negócio? Não tem prescrição, não? Nada. Então, é por falta de entendimento, né? Uma série de outras coisas. Então, não há como agir nesse sentido, mesmo porque nós temos liberdade de culto. Agora, obviamente, se estiver afetando pelo uso do nome, penso que poderia ser questionado na justiça, porque de certa forma estaria maculando através do nome, ok? Então, né? Mas a princípio, se não for um negócio muito gritante, não tem como fazer nada, não. Ok? Essas igrejas, elas têm liberdade, assim como nós temos, de abrir as portas. Foi o que o pastor disse aqui, ó, hoje, entendeu? Eu tenho a liberdade de expor o meu ponto de vista e dizer que eu entendo que a conduta homossexual é pecado. Vou falar olhando para a câmera. Ó, conduta é à luz da Bíblia, do ensino bíblico, da vontade de Deus revelada especialmente para nós. Não é a revelação, né? Deus se faz através da natureza, se mostra um Deus, mas existe uma verdade especial revelada que nos comunica a graça através do Espírito Santo. Nós podemos entender isso, e eu tenho que ter a ousadia de falar, eu tenho que poder falar, e aí eu tenho que garantir a eles o direito também de eles abrirem as portas e falarem o que eles quiserem, embora não tenha nenhuma verdade ali, segundo o ensino bíblico. Okay. Por exemplo, se caso minha criança, meu menino, minha menina, chega em casa com o chamado kit gay, qual seria a minha postura com relação àquilo? O que eu faço com ele? Vou lá na escola, chuto balde, brigo, ou então coloco aquilo ali, faz uma fogueira santa, ou então expulso o demônio daquele negócio. O que a família tem que fazer com esse kit gay quando chega dentro de casa? Bom, se a criança receber na escola, vai levar para casa, vai aparecer lá na bolsa dela, não vai ter o discernimento de jogar isso aí no primeiro lado do lixo que ela encontrar, enfim.
Pronto, para a família, é a melhor oportunidade que tem para dialogar sobre isso. Pronto, se você esperava a oportunidade, chegou a hora. Vamos pegar a Bíblia, abrir o material e abrir e conversar. Com relação à criança, o papel é esse. Com relação à escola, acredito eu, que é o procedimento que o irmão Jairo trouxe aqui para nós, a informação que sua esposa encaminhou para a gente. E eu iria mesmo. Se eu iria para a escola mesmo. Aliás, é outra área. Se eu disse na palestra que a gente precisa ficar muito atento à educação dos filhos, também a gente não precisa esperar acontecer alguma coisa pontual para acompanhar a escola. Eu e minha esposa somos um casal chato mesmo. Na reunião, a professora conhece, sabe o nosso nome. Já na primeira semana a gente já diz uma série de coisas, sem agressividade, sem falta de educação, mas a gente já deixa algumas coisas bem claras desde o início. E até a direção da escola, a coordenação, já sabe. Às vezes a gente vai falar com a professora nova do ano seguinte, a professora já nos fala: eu sei que o senhor é pastor. Já corre lá na escola, que nós temos as nossas posições bem definidas, né? Então não espere um momento que vai acontecer alguma coisa como essa para caminhar perto da escola. A escola já foi mais aliada na educação dos filhos. Hoje, não sei se é aliado ou adversário. Então, nesse sentido, vá logo para a escola e assuma o seu papel como pai e mãe lá. Vale a pena lembrar, né, que a escola a vida inteira, eu acredito que até hoje, ensina que o mundo é uma obra do acaso, uma explosão de contas. Nossas crianças aprendem isso. Porém, nós temos um outro conceito de criação do universo. Então muito provavelmente que as nossas crianças, com o passar do tempo, vão chegar com muita coisa na casa da gente, que são coisas que nós não concordamos, não cremos. E aí vai entrar de novo em toda essa questão que já foi falada aqui de nós como pais, mães, discipularmos os nossos filhos, alertarmos os nossos filhos, ensinarem a criança no caminho que deve andar, ser amigo do filho. Então não tem outro caminho. Pastor, não sei se alguém aqui chegou a receber a cartilha. Não é questão política não, viu gente? A questão aqui é porque é fato acontecido. A cartilha que estava sendo entregue para os meninos de 10, 12 anos, que tinha que contar as 10 maiores ficadas. Chegou alguém, né, ensinando sobre o beijo. Lá atrás, Pois é, você lembra dessa cartilha? Então, há realmente um investimento ideológico nessa questão. Isso precisa tomar cuidado. Agora, eu penso que essa questão precisa ser tratada, na verdade, na promotoria da infância e do adolescente. Porque recebendo uma coisa dessa, questionar lá, né? Porque você sob a alegação de que há uma questão precoce, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente garante uma evolução, um ensino, uma adequação de acordo com a idade da criança, né? E essa erotização, esses ensinos, eu volto a falar com vocês, existem normas constitucionais que dizem que o ensino moral é da família. Isso precisa ficar entendido aqui hoje. O ensino moral é da família. Ok? Nós temos uma pergunta aqui. Nós temos uma pergunta aqui. Ela veio assim, em vários momentos. Eu queria deixá-la, né? Porque ela tem sido respondida ao decorrer das falas, da conversa, né? Mas eu creio que, assim, para ficar de uma forma mais ampla, mais clara, porque nós temos um meio aqui que nós temos pessoas no nosso meio, inclusive minha esposa, professora também, né? Ágil dessa área da pedagogia, e então, nós falamos do pastor dentro da igreja com essa situação, e hoje dentro da escola, que o professor cristão evangélico
ele pode, né, aquele servo de Deus que está ali, ele olhando para aquela situação, tem ali meninos homossexuais, a escola desenvolvendo isso cada vez mais. Qual seria a postura do professor ali com relação a isso, dentro da sala de aula? Voltar. Só não fez uma pergunta difícil, porque na verdade, né, de uns tempos para cá eu tenho dado aula na universidade, e aí eu vou estender um pouco, porque nós estamos falando de crianças, mas essa realidade é uma realidade das universidades. É porque está persistindo esse tema aqui. Olha, o cristão, isso precisa, o crente, eu até não gosto muito dessa palavra cristão, não, o cristão está muito queimado hoje, é o crente. Vai voltando aos velhos tempos, né? É chamar de crente. Às vezes é chamado até de protestante também, né? Mas diz que a igreja luterana já aboliu essa questão do protesto em Lutero, né? Bem, ele precisa, como foi dito aqui pelo pastor, instado, provocado, ele precisa dizer, ele precisa falar. Às vezes paga um preço caro, paga um preço caríssimo, né? Obviamente que não foi feito de uma forma talvez correta, mas teve um professor na Universidade Federal que foi inclusive afastado. Mas o crente está plantado, você está plantado em determinado local. Você não está ali, não é pelo seu esforço, não é? Quem é que te faz? Não é a pergunta que nos é feita na Bíblia. Quem é que te faz prosperar? Quem é que te dá inteligência? Quem é que te concedeu essa oportunidade que você tem? Então eu acho que na questão que eu estou respondendo aqui é do meio universitário, primeiro é ser exemplo, né? É preciso ser exemplo. Não pode ser o famoso crente pica-fumo, não, né? É preciso ser sério. Santidade é uma coisa que precisa ser levada a sério. E a outra é sempre ter a resposta pronta sobre a sua fé. E isso você não faz sem oração, sem leitura da Bíblia, não, tá? Não tem jeito. Então, é preciso, nas questões é preciso dizer, que hoje se vê essa liberdade, todo mundo, não, tá tudo bem, tudo tranquilo e tal, olha, tá certo que nós precisamos respeitar o limite das pessoas, mas a nossa posição nossa precisa ficar conhecida. Eu tenho um exemplo que eu dou lá nas minhas aulas de escola dominical, que eu falo o seguinte: olha, pensa no carteiro. Você é o carteiro. Você entregou a carta. O carteiro não fica lá na porta da sua casa e pergunta assim: você vai abrir? E aí? Me fala aí, você vai aceitar a proposta ou não? O carteiro não faz isso. O carteiro vai lá e entrega a carta. Ele dá a mensagem, lembrando que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Algumas vezes vão ter que ser assinado, você usa, né? Vão ter que assinar. Então, nós precisamos entender isso. O testemunho da igreja, a igreja é chamada hoje a posicionar-se, é o que está escrito ali, ó. Posicionar-se, dizer não, nós somos contra. Não é questão de preconceito, é questão de fé. Tanto é verdade que eu acolho bem o homossexual, o travesti, o transexual que chega na minha igreja, eu acolho como uma pessoa com a mesma dignidade que se fosse uma autoridade aqui, né? Se fosse uma pessoa importante. Mas é questão de fé. A minha fé é assim, isso é pecado. Mas a ciência fala, a minha fé.
E a minha fé é uma fé racional. Difícil, né? Você sabe por quê? Ela tem um ponto de partida. Presta a Bíblia aí, pastor. Está com a Bíblia aí? Estou só com... não tem problema. A minha fé é racional. Porque eu acredito em alguma coisa que eu tenho como abrir, te explicar. Precisa passar pelo processamento da minha mente. Como eu faço com os alunos lá? Eu ensino direito, ensino processo civil, processo penal, processo do trabalho, direito civil. Eu pego a lei, destrincho e ensino para eles. Então, nesse ponto de vista, a minha fé é racional, ela tem um ponto de partida que eu posso abrir, e é a mesma fé que, se você abrir essa Bíblia aqui, você vai ler a mesma coisa que eu leio. Então o crente precisa se posicionar. Você está plantado em algum lugar para dar fruto. Essa é a posição. Então, enquanto universidade, né? Porque com criança talvez você tenha que tratar de forma diferente, mas você precisa posicionar, ok? E sabendo, a pergunta é muito bacana. Se você quer ler na Bíblia, não creio. Então deixa eu te contar o que a Bíblia diz. Eu vou te falar o que eu creio a partir da Bíblia. Não é um embate de ideias. Eu creio a partir da Bíblia. A Bíblia diz isso, e eu creio nisso. O Espírito Santo vai fazer o resto. Se aprouver a Deus, fazer o resto em relação àquela pessoa. Não cabe a você, você é o carteiro. Então é nesse sentido. Lá na faculdade, eu costumo agir dessa forma. Quando sou chamado a posicionar a respeito da minha fé, eu posiciono. Eu digo o que eu penso com sinceridade. E é isso. E pegando esse gancho do posicionamento, da sinceridade, lembrar que ele também está nas Escrituras, né? Que importa obedecer a Deus do que os homens. Então, em alguns momentos, a gente tem que marcar território, tem que marcar posição e falar quem a gente obedece, naquilo que a gente crê. Então, é um desafio realmente para os professores que estão ali num ambiente que tem se tornado cada vez menos cristão, né? Ser luz ali no meio das trevas. Ok, irmãos, estamos chegando ao final dessa primeira parte, né? E nós queremos agradecer aos nossos palestrantes, né? Que realmente foi bênção demais para nós, né? As respostas dos irmãos e também a interação do público também foi de forma extraordinária, né? Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus aquilo que Ele tem feito a nós, né? Nos proporcionar um banquete desse nesta manhã, né? Um banquete de uma forma tão gloriosa como isso, né? Nós vamos estar orando então, agradecendo a Deus pelos palestrantes, né? E que esse dia ainda vai ser cheio de surpresa ainda para nós no nosso aprendizado, né? E os irmãos já podem, após a oração, podem se dirigir, né? Acho que lá embaixo, onde vai ser servido o almoço. Amém. Amantíssimo Deus, nosso Pai.